Há uma charada envolta em mistério dentro de cada um de nós. Eles acham que venceram. Provemos a eles o contrário. Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de conversado sobre o world build de personagens de League of Legends e hoje vamos falar sobre o Swain. Primeiramente vou mostrar aqui qual foi a galera que pediu aí pra vocês e para explicar mais ou menos como que funciona. A gente fala um pouco sobre as skins, depois vai sobre a bibliografia e depois vai falar sobre o conto. Normalmente estou fazendo vídeos um pouco mais curtos que os vídeos como eram antigamente, porque antes eu fazia de todas as skins, todos os contos, a biografia, e assim ficava muito grande, fazia análises mais profundas do texto e tudo mais. Então eu decidi fazer um pouco menor, falando um pouco mais sobre algumas ações diretas, alguns pensamentos diretos e algumas aprendizagens mais focadas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vou deixar o cardzinho lá para você ver quais são os heróis e localidades que a gente já fez. Então se você tem algum que você gosta e ainda não foi feito, deixa aqui nos comentários que daí entra na nossa listinha, beleza? Então bora lá conversar um pouquinho mais sobre as skins do Swain. Então, a gente começando aqui com o Swain clássico, você percebe assim claramente que ele tem uma pegada assim de exército, de imperador, de general, patente estupidamente alta. E dá para imaginar que ele tem alguma relação com a política, com o governo, principalmente porque tem uns estandartes aqui em cima que você pode ir observando. Então parece que Noxus tem uma coisa mais imperialista, mais ditatorial, referenciando provavelmente algum dos exércitos antigos, talvez alguns exércitos da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo da Guerra Fria, não sei qual seria a relação direta. Você vê o preto e vermelho, que são cores bem fortes, bem pesadas, com um ar bem significativo. E obviamente você também percebe um quesito assim meio que do corvo. O corvo, de uma maneira geral, ele é associado a uma dominação e a conquista. Porque se for imaginar que o corvo ele chega e domina a plantação, destrói todos os grãos e que seja, tanto que precisa até de uns espantalhos para sair, e considerando também que o corvo, dentre os animais aves, são um dos mais inteligentes, então associar o corvo como um conquistador, um destruidor e um corvo relacionado à inteligência faz sentido. Então o Swain ser esse tipo de personagem, que ele é um conquistador, um destruidor, porém um estrategista, uma pessoa mais inteligente. E também pelo fato de ter associado a bruxarias na Idade Média, também relacionado ao arcanismo. Então não sei dizer se necessariamente quando foi baseado o Swain tem essa ideia de tanto de exército, quanto mais de conquistador, estratégico, destruidor, arcanista, inteligente. Porém, traz todos esses sentimentos que traz aí pra gente. Então é bem legal porque você percebe que os pequenos detalhes que vão construindo aqui e construindo ali vão trazendo elementos importantes e interessantes que causam essa ideia. Ou seja, Genius Loci. Quando você tem um Genius Loci muito bem estruturado, muito bem feito, você consegue construir e entender essas relações mais pra cá, mais pra lá, dependendo da forma como você constrói o seu personagem dentro do seu world building. Aqui nós já temos o Fronteira Polar, é bem interessante porque você percebe que realmente tem essa ideia de referências de outros exércitos. Apesar do exército da União Soviética ser um exército de cor vermelha, então acredito que o azul seja tanto para quebrar um pouco essa relação direta, porém você pega tanto o formato da roupa, o formato do chapéu, a localidade, por exemplo, uma Sibéria. Obviamente Frey Jorge não necessariamente é uma região referenciando a Sibéria, porque você tem outros heróis referenciando também a mitologia nórdica e outras coisas mais assim, então poderia ser também algo mais para a Islândia, mais para cima, lá na Finlândia. Porém, não impede de trazer essa referência direta. Obviamente, quando a gente fala de umas referências utilizando a União Soviética, considerando que é um jogo norte-americano, pode ser então que use como, por exemplo, vilões conquistadores, como aparecia, por exemplo, em Street Fighter, com Bison, ou até mesmo o Ivan Drago no Rock Lutador. Então você percebe que sim, existem diversas referências diretas, até mesmo se for pegar o Caveira Vermelha e o Capitão América também tem essa ação direta. Então a gente pode considerar que realmente tem essa ideia de fronteira polar, como seja não necessariamente a fronteira máxima, mas sim uma das formas de relação direta. Quando você for pegar meio que o mapa, você percebe que o Império Noxiano ele aborda e chega um tanto lá na parte mais superior, perto de Frey Jorge. Então poderia até ser, por exemplo, um momento onde realmente
o Swain chega para avançar, porém pode ser também alguma coisa mais referenciando uma realidade alternativa. Eu não consigo imaginar se poderia ter alguma relação direta de espaço-tempo entre as skins, porém de uma forma geral utilizando talvez um espaço-tempo, não sei, mas realidade alternativa acho que até faria mais sentido para mim. No caso aqui nós já temos já o Água de Sentina, se eu for ver dentro do mapa, sim, Sentina também é uma região que é referenciada, quando nós falamos lá na parte de Piltover, falava que existia as Águas de Sentina, e se você for pegar o mapa propriamente dito, Noxus, ele tá lá em cima, ele desce até chegar onde nós estamos agora. Agora que eu digo em Piltover. Mas o que é interessante é que se você for parar para ver, continua tendo referências de conquistadores, no caso aqui são piratas, que são alguns conquistadores do mar. Ao invés de ser um corvo, aqui está referenciando mais umas araras, então talvez piratas mais caribenhos, que são bem famosos na história, até mesmo no filme Piratas do Caribe, ou até mesmo tem um próprio nome, já traz essa ideia referenciada. E é interessante porque pequenos detalhes fazem toda a diferença quando você faz uma análise ou uma comparação, quando você está fazendo algo que, até mesmo na construção do próprio personagem em si. Porque apesar de a gente for pegar na parte primordial, onde tem o clássico, onde tinha os corvos, na fronteira polar não mostrou necessariamente qual seria um possível animal que faria essa referência, porém, aqui na Água de Sentina, você percebe que existem esses pássaros. Poderia ser uns papagaios, utilizando como uma referência direta aos papagaios estereotipados que aparecem em desenhos animados, em filmes, etc e tal. Porém, no caso aqui, umas araras, trazendo alguma outra referência. Obviamente, o vermelho continua algo forte, como essa relação ao sangue, ao arcano, ao profano. Porém, as cores também, como o azul e o verde, trazendo essa referência mais forte, por exemplo, de uma região mais caribenha, onde poderia ter sido a origem desse Swain, ou até mesmo a forma onde ele se mostrou um imperador e um conquistador. Já que nós temos o tirano, se você for parar para pensar, quando a gente pega um personagem, principalmente dentro do jogo, e você tem a ultimate dele, onde ele incorpora a ave, a criatura que está associada a ele, tem toda essa ideia dessas asas gigantescas. Porém, de uma forma geral, como você percebe dentro de um perfil mais arcanista, o tirano seria então talvez esse conquistador, porém um conquistador mais ditatorial, utilizando de um exército de mortos-vivos, um exército que nunca cansa, como forma de conquista, e acredito que seria algo bem interessante nesse pegado. Obviamente, usando o verde como essa ideia do podre, essa ideia do profano, novamente, e se forem pegar um detalhezinho bem pequenininho, na cabeça do Swain, você vê essa energia verde, e você percebe que tem como se fosse uma boca em sofrimento. Um pequeno detalhe, ou até mesmo olhos, que também você vê perto entre as asas, ali mais para cima. Então, com uma energia necromântica dentro desse exército, utilizando como essa forma de conquista, acho que seria interessante essa premissa. Claro que, novamente, eu não consigo imaginar qual seria talvez uma linha temporal, se começa pelo clássico, passa pela fronteira, passa pela Água de Sentina, se torna o tirano e depois tem não sei o que. Não sei dizer. Acredito realmente que seja mais um quesito de realidades alternativas, onde um avançou e conquistou X, o outro avançou e conquistou Y, e considerando possíveis formas de abordagem tanto no nosso mundo real quanto em outros, acredito que cada um seria, por exemplo, um Swain que tivesse uma origem diferente, um no oceano, o outro mais perto de Brandópolis, por exemplo, o outro mais próximo talvez de Piltover, o outro mais próximo de Ionia, ou até mesmo próximo de Shurima, não sei dizer, porém acredito que seja mais nesse quesito. Porém, sendo de um, sendo de outro, acredito que o final mais próximo e mais real de todos os Swains seria realmente esse tirano, onde conquistar tudo, utilizando o poder da morte com um exército que nunca dorme. Já no caso aqui nós temos o Mestre de Dragões. É interessante porque eu não tenho essa skin no jogo, então eu não sei dizer que quando tem o Ultimate ele se torna uma criatura que tem asas draconianas, como eu sei que o Swain ele normalmente fica com um passarão preto, como se fosse realmente a fusão com o corvo ou de alguma forma, então aqui seria o quesito dos dragões. Se você for considerar que os dragões são criaturas muito poderosas, aladas, como os outros bichos que foram referenciados, faz todo sentido ele querer dominar esses dragões. Se você considerar também como, por exemplo, a Daenerys em Game of Thrones, conquistar pela força utilizando dragões, faz todo sentido. Então realmente eu não sei dizer, acredito que seja uma realidade alternativa utilizando dessas forças de dragões, mas você pode imaginar que todas as criaturas até então são pássaros, considerando que alguns répteis, como por exemplo os terópodes, evoluíram para as aves,
Também faz tanto sentido que são répteis voadores, poderiam se tornar um elo perdido entre uma ave, um Archaeopteryx ou até mesmo um terópode qualquer, porém você consegue ver todas as relações. Eu acho interessante porque, apesar de não ser algo que precisa necessariamente ter uma explicação biológica ou abstrata ou lógica para que a coisa que está utilizando, mas de uma forma interessante você consegue construir relações diferenciadas. E aqui no caso, esse Swank tem como seus parceiros um ninho de dragões. Eu acho que faz todo sentido ele querer conquistar o mundo, considerando que ele controla, manipula, doma, domesticou essas criaturas cabulosas e fascinantes. Já que nós temos o Hextech, então eu acredito que, considerando o que a gente viu quando falamos em Piltover, que existe uma relação tanto econômica ou até mesmo um quê de poder entre Noxus e Piltover, acredito que basicamente seria um Swank ou nasceu em Piltover ou que numa realidade alternativa conquistou Piltover e isso considerou o fato de aprimorar o seu braço. A gente sabe que ele tem um braço mecânico, na verdade um braço arcano, então ter um braço mecânico e arcano, que seria a mistura que nós temos aqui como Hextech, faz todo sentido. E ter esses pássaros como essas criaturas biomecânicas também faz todo sentido nesse quesito de construir e relacionar esses pássaros. O que é interessante também na escolha de criaturas aladas, não necessariamente é o fato de que seria algum tipo relacionado a do mar, por exemplo, mas uma coisa que é interessante que pode ser considerada é que, como mostrado também em Game of Thrones, nós temos um personagem que fala os passarinhos, ou até mesmo, um passarinho verde me contou. Então eu acredito que também os pássaros sejam uma forma de mostrar essa onipresença em alguns lugares, a onisciência em alguns outros pontos, onde os pássaros possuem câmeras, onde acontece até mesmo na história do Big Brother, onde tem pássaros com câmeras nos olhos como forma de controle e também de visualizar e também controlar as pessoas de uma maneira geral. Então eu achei interessante como uma forma abstrata e talvez até mesmo metalinguística para poder associar esses personagens. E o que é interessante novamente é essa ideia de uma realidade alternativa que tenha como fato ele ter conquistado Piltover ou ter nascido mesmo em Piltover. Já o caso aqui a gente entra com a Rosa de Cristal. Eu acho interessante porque quando nós temos ideias contrastantes, isso me traz um sentimento também contrastante. Porque se for imaginar que as rosas, elas são o contraste da beleza, da delicadeza de uma flor com a selvageria de um espinho, onde a Zyra, que é o personagem que está representado aqui, faz essa ideia, e até mesmo o Swain como um ditador, um conquistador, utilizando de roupas brancas e de pássaros que parecem pássaros do paraíso. Porém, se for imaginar, até mesmo as roupas dele que deviam ser algo que traz um pouco mais de delicadeza ou até mesmo um pouco mais de beleza, você possui pontas onde traz novamente essa ideia de algo mais forte. Acho bem legal a ideia de contraste. Não conheço a Zyra para saber se existe alguma relação direta com ele ou alguma parte biográfica ou até mesmo a personalidade dela, porém, utilizando como premissa, a gente já viu até então todas as skins do Swain, com certeza ele parece um personagem um tanto mais obscuro. Não sei dizer se ele possui um passado bondoso ou não, porém, de uma forma geral, ele pode ser assim, um personagem bondoso nessa realidade, porque considerando as diversas realidades, um pode ser melhor, outro pode ser melhor. Quando a gente pega até a ideia do Injustice, onde o Super-Homem fica louco por a morte da Lois Lane, feito pelo Coring, e com isso se torna um ditador, pode ser também que em alguma realidade o Swain não tenha nascido em Noxus, ou Noxus tenha uma ideia um tanto diferente, uma percepção um tanto diferente da realidade, e com isso ele se torna uma pessoa diferente do que todas as outras realidades. Porém, de uma ideia geral, a gente fala assim que quando tem uma realidades alternativas, a personalidade tanto não muda, pelo menos os princípios básicos da realidade de múltiplos universos. Porém, de uma forma geral, é possível você ver mudanças diferenciadas, tanto de comportamento, até mesmo de escolhas, ações e também de universos. Agora a gente entra na Bênção do Inverno. É interessante porque tem diversos heróis que possuem essa temática, né, de Bênção do Inverno. O que seria essa Bênção do Inverno? Eu fico com essa curiosidade. Não consigo imaginar qual seria uma ideia, talvez relacionando talvez a Lua, Deus da Lua, como aconteceu em Diana, como aconteceu no Velhos. Será que seria alguma coisa mais relacionada, talvez, à contrapartida, considerando, né, o inverno, Lua e o Sol, o verão? Eu não sei dizer se tem alguma ideia de arcanismo por detrás, se existe uma entidade, talvez um aéreo sol, considerando talvez
o fato de uma aurora boreal, ou até mesmo algumas entidades, aspectos de Frei Jorge, considerando novamente esse quesito, mas o que a gente pode imaginar é que tem alguma relação, seja ela de pacto, seja ela de destino, porém eu acho que vale a pena essa forma de se pensar. Se por acaso existe algum material que fale sobre as bênçãos do inverno, seja eles de um herói, de outro, de uma maneira geral, deixe nos comentários onde eu posso encontrar isso, ou caso seja um pouco mais fácil, é só entrar no meu Discord e mostrar pra mim basicamente como que se faz para ter essas informações. Se for dentro de jogo, fica mais fácil. Se for em alguns sites, é só deixar o link que a gente procura e não tem problema nenhum, porque a ideia é a gente começar a discutir um pouco mais sobre esse universo. Então, se você gosta desse tipo de coisa, deixa aqui nos comentários. Obviamente, a gente vai deixando na listinha, porque tem alguma galera que vai pedindo, e com isso que for andando pra frente, chega no seu comentário, beleza? Então, mas não esquece de fazer isso, porque com certeza uma hora chega e assim vai referenciando os seus pedidos. Então, pessoal, agora a gente vai chegar um pouco na biografia do Swain, a gente vai dar aquela pulada rapidinho, ler um pouco sobre a biografia, e depois a gente volta falando assim minhas primeiras impressões e quais foram as narrativas que eu consegui entender lendo essa história. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre aqui o grande general Noxiano Swain. Eu achei a biografia dele um tanto fraca. Uma coisa que eu não gostei nela é que, apesar de ser uma premissa interessante, né, vamos colocar aqui, eu deixo sempre aqui no link nos comentários, na descrição do episódio, tanto a biografia quanto o do conto, para vocês tirarem as próprias conclusões. Porém, eu achei uma história meio que assim, nós tínhamos uma pessoa que nasceu numa profecia, aí ela cresceu no exército, aí ela teve a decaída, aí ela voltou, destruiu o imperador, e depois com isso ele se tornou aquilo que ele jurou destruir. É o típico Darth Vader e Anakin Skywalker. E assim, é uma história que basicamente tem muitas palavras bonitas e uma profundidade zero. Eu achei um tanto falho nisso, eu realmente achei que... Sabe quando você quer enfeitar muito o bolo e o bolo fica sem recheio? Basicamente é isso. Não adianta você colocar cremes e chantilly e não sei o que, e coberturas, se o bolo tem um gosto ruim ou simplesmente é um bolo oco. Se você não vai comer ele inteiro, não adianta você fazer isso, porque a primeiro ponto você olha e fala, nossa, que legal, mas depois no final, meio que nada a ver. Uma coisa interessante é que também o fato de ser algo bem superficial também incomoda um pouco, considerando que existe toda uma profecia que fala do corvo, que tem toda a ideia de manipulação do rei e tudo mais e tal. Fica aberto, fica inexplicado. Obviamente pode ter mistério, mas misterioso é diferente de aberto ou diferente de buraco. Se você fala que toda a ideia do Swain, tanto que ele perde o braço, esse braço é comido por corvos, e fala no que é do corvo, a ilusão do corvo, não sei o que é do corvo, não sei o que é do corvo, começa a ficar chato. Se por acaso a gente já entendeu no começo, onde teve aquela sementinha falando do corvo, e na infância dele, não sei o que, era que nem o Grasnar de um corvo, perfeito, a gente já pegou. Não precisa repetir mais 5, 6 vezes na história, que é uma história curta, corvo, para no final não acontecer nada. Não existe um chance falando, não, porque depois o corvo engoliu ele, ele se fundiu com o corvo, apareceu uma entidade corvo. Nada, simplesmente ficou nessa ilusão, desse mistério. Claro, que se por acaso o ponto de vista fosse deixar o Swain louco, que no caso quem ficou louco foi o antigo líder Noxiano, mas se por acaso fosse, no caso, o Swain ficando louco e a gente ficando louco junto com o Swain, perfeito. Você pode construir histórias que trazem sentimentos, que traz moralidades, que traz percepções, que traz arcos de personagem, que traz reflexões, traz sentimentos, trazem experiências. Tem diversas coisas que uma história pode trazer. Então você pode fazer com que o personagem ele comece a ser transformado junto com o leitor, onde você começa a colocar elementos na história que vai modificando o leitor, fazendo com que ele tenha as mesmas percepções e sensações e experiências que o protagonista, ou o personagem em si. Se por acaso o Swain ia ficar louco, onde tem corvo aqui, e vai atazanando a cabeça do Swain, da mesma forma que vai atazanando a nós, com esse corvo que vai vindo, perfeito, mas não é o caso. Aqui fica uma sensação chata, uma sensação complicada, uma sensação que meio que só te irrita, ou que tem várias ideias que vai prometendo e não chega. Seria basicamente você falar assim pro seu filho, no Natal eu te dou um PlayStation, hein? No final de PlayStation, aí chega o Natal e dá um Polystation. Se você prometeu o ano inteiro dar um PlayStation, você precisa dar a droga de um PlayStation. Caso você queira dar um PlayStation e um Polystation,
Perfeito. Então se você promete numa história, olha o corvo, o corvo, o corvo, o corvo, o corvo, e no final não tem droga nenhuma no final, ou algum punch relacionado com o corvo, e não tem toda essa, né, tipo, você tem, prometeu e não cumpriu, nossa, isso dá uma raiva, um ódio assim que não faz nem sentido ter essa construção desse tipo de personagem. Então cuidado quando você for construir uma história, um personagem, um arco, um world building, onde você promete demais que algo vai acontecer, colocando sempre isso à tona, e no final não colocar. Eu já tive algumas histórias, como por exemplo, quando a galera nos criativos que falava que eu disse sobre um tal de mapa, um tal de mapa, um tal de mapa, que na verdade era só o mapa que ia levar o cara do ponto A pro ponto B, não tinha nada de especial nele. E eu ficava repetindo a importância dele, a importância desse, a importância dele, e depois não teve nada. Aí acabou a história, a primeira coisa que perguntaram, beleza, Rafa, e aquele tal mapa que você disse? Então, foi o que levou o cara pra tal cidade. Ah, mas só isso? Então não precisava repetir ele 6 vezes nas primeiras 6 páginas da história. Onde toda vez, toda página tinha o tal do mapa que não era de tão importante, era só levar do ponto A pro ponto B. Então cuidado com algumas promessas, mas eu não prometi nada, eu só citei. Mas para o leitor, fica aquela ideia de que se está repetindo, quer dizer que é importante. Se é importante, eu preciso prestar atenção. Se eu preciso prestar atenção, eu preciso ser recompensado com isso. Então cuidado quando você for escrever suas histórias, porque pode acontecer de você trazer elementos que às vezes você não faz tanta questão de que apareçam, ou até mesmo coloca uma técnica X ou Y, que faz com que você construa e dê uma sensação que na verdade não é essa que você quer. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o conto. Obviamente, existem outros contos do Swain, porém eu não sei dizer se os outros contos possuem outros personagens ou eu preciso de alguns outros backgrounds. Então, considerando alguns episódios antigos que tinham lá os quase de 1 hora, obviamente eu fazia daquele tamanho porque eu falava de todos os contos, todas as histórias, e eu abordava página por página e fazia todo o fast forward para vocês acompanhando para provar que eu estava lendo a história e não li antes, porém eu acho que é mais interessante ser um pouco mais direto. E o que é legal é que, se caso vocês gostem desse tipo de análise, onde eu abordo mais profundamente a história, falando da primeira frase, da última frase, da técnica utilizada, ou até mesmo reescrever alguns trechos caso eu ache interessante pelo fato de ser mal escrito ou mal interpretado, deixe nos comentários que você gostaria que ou eu voltasse com as narrativas mais profundas, trabalhando ponto a ponto de cada um, ou se por acaso vocês querem que eu trabalhe mais especificamente alguma história, como por exemplo, tem outras histórias do Swain que não aborda mais ninguém, é o Swain mesmo. Então, eu posso trazer mais profundamente essas histórias, trazendo elementos mais profundos, narrativistas e de técnicas mais aprimoradas. Deixe aqui nos comentários e, de acordo com o que vocês forem falando, eu posso fazer isso. Ou até mesmo vocês podem aparecer lá no Discord me pedindo, ou em lives onde a gente faz toda essa ideia. Onde tem a roxinha, vou deixar aqui na descrição também o link para vocês me verem na roxinha, que muitas vezes a galera pede para fazer análises e percepções, algumas coisas, você pode também fazer lá e com isso eu dou a minha leitura e a minha análise para vocês. E a gente troca e obviamente vira vídeo, caso fique interessante. Beleza? Então bora lá. Eu vou ler um pouco agora sobre a trama da Pólvora Negra e eu volto com a minha percepção. Então pessoal, falando um pouco sobre a trama da Pólvora Negra. Basicamente, a história, nós temos o exército do Swain em Ionia, onde eles estão tomando um sacode. Aí aparece o Swain e ele vê na frente dos seus generais o que eles sugerem para fazer para que a guerra seja vencida. Uma pessoa dá uma opinião X, outra pessoa dá uma opinião Y, mas o nosso protagonista, o narrador da primeira pessoa, ele discorda com todo mundo e diz que na verdade não é possível vencer. É o único que tem coragem de dizer na cara do Swain que não é possível vencer. O Swain até que fica feliz porque realmente ele concorda que algumas batalhas não podem ser vencidas, não pelo menos naquele momento, não pelo menos naquela forma, porém mata a pessoa, como se fosse assim, tipo, eu concordo com você, porém, como você não me deu uma resposta palpável, mesmo sendo essa que eu queria ouvir, você merece morrer. Entendeu? Assim, é uma história batida, se for parar pra ver. Nós temos um líder, pessoas que aprovam e pessoas que desaprovam. As pessoas que aprovam, se elas morrem, ficando só o que desaprova como uma forma de revertério, perfeito, já é batido. Todo mundo morre, é batido. Apenas a pessoa que discordou morre e as que concordaram ficam assim, ou aquelas que concordaram morrem e depois... Então assim, diferentemente qual seja o final, é uma história batida. O problema é a forma como é feita.
onde tinha um puta potencial aqui para trabalhar arco de personagem, podia trabalhar a forma de pensamento, trabalhar um pouco com a mentalidade de Nox, falar um pouco sobre batalhas de guerra. Tem episódios meus que eu trouxe aqui 33 guerras, 33 estratégias diferentes, onde poderia trabalhar, nem que seja, mas trabalhar uma estratégia inteira num conto talvez seja um pouco difícil. Perfeito, mas tem diversas estratégias administrativas que poderiam ser colocadas na narrativa, na descrição, no formato da reunião. Porém, ficou tudo aberto. O David aqui perdeu a grande oportunidade de você trazer uma narrativa bem legal, bem interessante, trazendo formas diferentes de pensamento, arcos de personagem, arcos narrativos. Claro que fazer o Mice, por exemplo, é um tanto complicado, um melee, um inquire, ou até mesmo um evento, porém, personagem dá para ir muito fácil de se fazer. Claro que a ideia, se você traz, como eu disse, uma promessa e depois cumpre, perfeito. Se você traz uma promessa e cumpre e traz mais um outro elemento, melhor ainda. No caso aqui, prometeu uma mesa de guerra, uma estratégia, e no final só matou o cara. E ainda todo mundo ficou com cara de bosta, e qual que é o final desse negócio? Claro que como é um narrador em primeira pessoa, depois que ele morre, obviamente não tem final. Mas você pode fazer tantos arcos narrativos onde o próprio narrador morre e existe uma inserção de um segundo narrador, ou de realmente como se fosse uma observação póstuma, que foi colocado um resumo do que poderia acontecer. Então, claro que finais abertos são interessantes também, porém como esse foi um final aberto em cima de uma história fraquíssima, onde simplesmente ele pegou toda a ideia de que o Swain ele tem uma ideia diferente do que é de Noxus. Beleza, o David pegou isso que aparece na biografia e trouxe pra cá. Porém, qual é a sua ideia, né, seus ideais, qual é a sua ideologia, qual é a sua forma de pensamento? Ficou várias palavras bonitas novamente. Claro que você entende mais ou menos, né? Ele fala assim, não, porque esse é o meu pensamento e concorda com o cara. Mas simplesmente dizer, esse é o pensamento e não trazer mais nada, fica realmente coberturas gostosas em cima de um bolo oco, de um bolo sem graça, um bolo sem gosto. Então, de uma forma geral, eu acho que podia sim ter trabalhado um pouco mais a tensão, ter trabalhado um pouco mais, principalmente considerando, né, que o Swain, ele é um general líder noxiano cabuloso, que matou o antigo líder. Então, trabalhar mais, apesar de ele se sentir um pouco mais à vontade, ele poderia mostrar a atenção dos outros personagens, ou ele mesmo respirando fundo, né, engolindo seco, transpirando em alguma cena ou outra, ou o Swain se mostrando um pouco mais, porque ficou tão meio bosta, tipo, ele tava meio que indiferente. Mas, pô, você tá na frente de uma guerra, contra uma galera que ele sabe que ele pode perder, ele sabe que ele vai perder aquela batalha, e ele tá de boa bebendo vinho, ou uma puta arrogância, ou ficou um estereótipo bem vazio. Então assim, obviamente eu vou deixar também junto com o conto e a biografia aqui no link na descrição, porém eu acho que vale a pena se ter essa reformulada. Obviamente que, como eu gosto de coisas mais darks, coisas mais de revoltas, pode sim, mas da mesma forma como aconteceu lá no Silas, não adianta uma pessoa revoltada que a história vai ficar muito legal. Sim, precisa ter profundidade, precisa ter ponto de conflito e diversos outros elementos que fazem sentido essa construção. Então, eu acho que o Swain tinha um grande potencial, tanto biográfico quanto narrativo, porém, infelizmente, a Riot e o David, eles perderam a oportunidade de construir um personagem cheio de camadas, considerando a relação que tem com o arcanismo, com a ideologia, com a forma, com a sociedade, e, obviamente, com o quesito das suas motivações. Isso poderia ter construído diversas camadas, mas no final foi apenas um estereótipo de um Anakin Skywalker da Darth Vader que tem um senso meio sádico e um quê de arcanismo. Então, pessoal, esse aqui foi o meu episódio de League of Legends, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram algum outro herói, obviamente, deixe aqui nos comentários. E reforçando, se por acaso vocês querem que eu volte com o formato antigo, com vídeos um pouco maiores, beirando a 1 hora, falando mais profundamente das histórias, falando sobre as técnicas narrativas, primeira frase, parágrafos, repetições de palavras, arcos de personagem, algo um pouco mais profundo, deixe aqui nos comentários que eu posso voltar a fazer esse tipo de vídeo. Caso vocês achem interessante, então, fragmentar, colocando outros vídeos mais focados, com apenas uma história, uma temática, um quadrinho, um filme, alguma coisa do gênero, obviamente deixe aqui nos comentários. Então, caso vocês façam isso, a gente pode ir modificando de acordo com os gostos que vocês forem trazendo, beleza? Vou deixar aqui embaixo quais são os próximos heróis e temáticas que a gente vai abordar, e se você tem algum herói que você gostaria de que fosse e ainda não apareceu, deixe nos comentários que entra na lista e, obviamente, vai entrando na filinha, e quando chegar, você vai ser referenciado.
use e abude suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!